Muito bom dia para todas, para todos. Primeiro, agradecer o convite feito pelo professor Luciano, com quem temos desenvolvido uma experiência lá na Escola José Negro de fomentar a participação de estudantes nos espaços de formulação de políticas públicas. Então, nós temos hoje aqui no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Vicente, temos 3 grêmios estudantis representando os jovens, os adolescentes, os estudantes. Um deles é o da Escola José Negro, Escola Estadual José Negro, que tem assento no Conselho na condição de conselheiro, de votante, de quem decide, né, o que deve ser praticado na cidade em termos da política de infância e juventude. Da Escola Pastor Joaquim Lopes Leão também temos um grêmio compondo o Conselho, um grupo chamado Núcleo de Cidadania de Adolescentes e Jovens, que foi o resultado de uma iniciativa do Unicef no último ano, o ano pandêmico, ainda com isolamento social. Foi uma pena porque a gente buscou a relação com a diretoria de ensino para compor com as escolas, né, da Baixada e do Vale do Ribeira, mas em um período que as escolas estavam fechadas. Então a gente teve que fazer um trabalho de formação de adolescentes e jovens em modo virtual. E só agora, recentemente, a gente retoma os encontros presenciais, mas foi uma experiência que envolveu 8 municípios, daqui de São Vicente, passando por Peruíbe, todas as cidades, chegando em Ilha Comprida, Iguape e Cananéia, numa experiência formativa de adolescentes e jovens, né, para compreender o contexto em que as juventudes hoje vivem suas experiências, e tendo a escola como professor, aliás, o professor Jabes, muito legal da apresentação, né, uma experiência incrível que vale a pena a gente dialogar muito, né? Você falou que estava nervoso aqui para apresentar, mas acabou o nervosismo. A experiência foi muito legal, muito bem contada, e acho que isso motiva as pessoas também, né? A gente fez um trabalho também, Jabes, lá no Antônio Luiz Barreiros, em 2019, que era um serviço de convivência. Você vê, né, como a importância da rede toda, das políticas públicas todas se encontrarem, né, para poder favorecer a experiência, né, de produção de conhecimento da escola, que às vezes é dificultada pelas condições de vida dos jovens, né, como vocês contaram aqui na apresentação, né, é busca de emprego, é desinteresse, né, é um processo educativo que não é interessante, mas temos de fato as condições reais de vida da juventude, especialmente nas periferias, né, em que vocês trabalham, que dificultam demais. Então, se de um lado a escola, dentro da escola, esse trabalho precisa ser feito da maneira como vocês estão aqui discutindo, por outro lado, fora da escola, né, fora dos muros da escola, outras práticas, outros processos, outros investimentos precisam ser feitos. Garantir a saúde mental dos estudantes, né, garantir a alimentação, garantir a comida no prato das famílias. Isso é condição, parece para nós, que o processo educativo, com todo o seu encantamento e toda a necessidade, né, do estudo da ciência, da história. Então, nós, o Instituto Camaracalunga, nós somos uma organização da sociedade civil, então não temos a responsabilidade pelo processo da educação formal, mas temos muito interesse com outros dispositivos da educação não formal, né, um tanto de coisas que vocês trouxeram aqui, tem a ver muito com o nosso jeito de fazer educação fora da escola. E que bacana que a escola leve para dentro da escola determinadas práticas que apenas favorecem, né, tornam os encontros mais interessantes, mais divertidos, mais críticos, que a criticidade precisa ser cada vez mais desenvolvida, né? Então, só para passar para o caso, porque a nossa ideia no Camará é assim, né?
já que a gente reconhece as várias juventudes, a nossa função, eu já não sou mais jovem, é abrir espaço e criar condições para que os jovens ocupem esse espaço. Mas eu já fui jovem e só queria dizer, pena que a Regina não está aqui, que a gente de vez em quando conversava muito aí sobre a experiência do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, lá em Ouro Preto, né, que forjou no começo, né, lá nos anos 70, gente, nos anos 70, né, a ideia do protagonismo juvenil, a partir da experiência dele lá, né, na escola Barão de Camargo de Ouro Preto, né? Então, naquele tempo eu era jovem e eu fui agora, semana passada, né, fui a Belo Horizonte para assistir ao show, ao musical Os Sonhos Não Envelhecem, que são as histórias do Clube da Esquina que foram contadas pelo Márcio Borges no livro Os Sonhos Não Envelhecem, isso foi falado aqui, né? Fazer os jovens, né, continuarem a sonhar. Então, naquela época também eu era jovem, em 77 eu conheci a experiência lá do Antônio Carlos, lá em Ouro Preto. E esse musical, que eu super recomendo que vocês assistam quando ele vier para São Paulo, se conseguir o ingresso, ele vai vir em outubro, ele conta justamente o encontro de jovens, né, olha bem, hein, olha a história, né? Olha a história como ela vai se desenvolvendo, né? Se encontravam dentro do período da ditadura militar, né? Em que a produção, né, da história, da arte, da música, da crítica, era toda ela controlada, censurada, impedida, proibida, e esses jovens, por sonharem e por serem extremamente talentosos, como são todos os jovens que o professor Jabes mostrou aqui, né, na imagem, né, que quando se encontram condições de produzir, são extremamente criadores. Então foi um espetáculo incrível, lindo, musical bonito, falando das histórias, né, do Clube da Esquina, da criação da música, da amizade, né? Vocês estão falando em empatia, né? Empatia, para mim, remete muito à amizade, né? Então, quando a amizade, ela gera uma potência criadora incrível, seja na música, seja na ciência, na arte. Então, isso são as juventudes, né? Essas são as juventudes que a gente está conversando, dialogando. E eu passo então para o Cássio, que é um pesquisador, né, das questões da infância e juventude, para ele trazer um tanto dos achados aí que eles vêm fazendo nas pesquisas. Tá bom? Cássio. Oi, gente. Pedi para falar com esse porque eu não vou aguentar ficar quieto, parado ali. Eu vou precisar me movimentar com o corpo. Eu sou Cássio Viana, eu estou na equipe do Camará já tem algum tempo e a gente começou conversando lá, eu e o João. Vocês certamente são familiares à ideia do termo lugar de fala, né? Então eu vou começar me apresentando, porque eu acho que a gente está galgando lá no Camará essa ideia de sempre que a gente fosse apresentar, se colocar, a gente contar um pouco quem a gente é e a partir de que lugar a gente está falando, né, para que as coisas fiquem um pouco mais claras. Assim. Então, acho que eu vou falar hoje como pesquisador de juventude, como um jovem que pesquisa jovem, né? A gente está envolvido lá há algum tempo no Camará com essa ideia de compreender a juventude, compreender a adolescência e a juventude no nosso contexto aqui na cidade, mas não só no nosso contexto, mas na nossa articulação enquanto latino-americanos, enquanto um povo que foi colonizado, enfim, né, um povo que foi e está sendo explorado. Eu acho que isso é importante da gente precisar colocar, porque isso é a nossa herança, né? Eu sou psicólogo de formação, então, e sou filho de professora, né, professora alfabetizadora da rede, e daí está no sangue, né, não tem jeito, e vivi a infância toda acordado com a mãe, corrigindo o plano de aula, fazendo prova no MO, foi toda essa parada. Então está na minha história, assim, não é à toa que eu acho que o meu caminho ele vai seguir por conta no lugar da educação, né, para poder pensar com criança e com jovem, assim. Eu estudo juventude, sou especialista em infância e juventudes e o meu mestrado também é na área da juventude.
tentando compreender um pouco a saúde mental do jovem estudante, né, das adolescentes e estudantes. E aqui eu vou falar o termo juventude, porque na América Latina a gente, né, tem como um acordo tratar o tema a partir da palavra juventude, não adolescência, porque a adolescência é um termo que não é comum a todos os países, né? Essa fase da vida, essa etapa da vida, ela não é comum em muitos países. As pessoas vão tratar mais como juventude, então a gente vai falar de juventude. E daí, quando a gente recebeu o convite, o João falou, o convite tem duas perguntas principais. Uma é quem são os jovens e o que querem os jovens. Duas perguntas simples, tranquilas de se responderem. Quem são os jovens e o que querem os jovens, assim. Então, eu vou começar a falar, pode passar para mim, de que a gente vai falar aqui de juventude, não de juventude. Isso é muito importante para a gente poder dizer assim, porque eu não vou conseguir sequer dar pistas para essa resposta se a gente não compreender que os jovens eles não são todos iguais, né? Que os jovens são várias as juventudes que compõem o nosso país, que é continental, gigantesco, e também o nosso contexto latino-americano. E eu falo disso no plural porque eu acho que, falando de juventude, pode passar mesmo, de juventude brasileira, eu acho que a gente não vive a mesma realidade social, né? Então, se eu estou falando aqui com vocês de contextos de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, enfim, várias das cidades que têm contextos que são completamente diferentes. Cidades que têm contextos de histórias de maior resistência, cidades mais populosas, têm periferias mais violentas, cidades que têm um cotidiano um pouco mais interiorano, cidades que têm aldeias indígenas, quilombos, né? Então, acho que a gente está falando de diferentes juventudes, né? E que, por mais que nós todos compartilhemos o mesmo tempo histórico, cada um está vivendo a história de uma maneira, né? Cada tipo de jovem, cada grupo de jovens está vivendo a história de uma maneira diferente. E eu acho que o que é mais importante, eu acho que a gente tem que tomar como meta, assim, é que as juventudes elas são diversas e a gente vai precisar encarar de verdade mesmo, incorporar no nosso corpo mesmo, botar no corpo de que as juventudes são diversas, e enquanto a gente não abraça as diversidades das juventudes, a gente não se comunica com elas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E daí, quando a gente está falando de diferentes juventudes, eu acho que é super importante que a gente marque, sempre quando a gente for fazer qualquer processo de comunicação com jovens, com adolescentes, enfim, na nossa vida mesmo, que a gente tenha em mente os marcadores sociais da diferença, né? Que tem esse termo bonitão aí, que é para a gente poder reconhecer e fazer um recorte de compreender principalmente esses três marcadores, que é o marcador de classe, que é o marcador de gênero e que é o marcador de etnia. Por que eu estou falando isso? Porque uma menina preta, ela não vive a juventude da mesma maneira que um homem branco, um jovem branco homem. Não vive. Assim como uma menina indígena também não vai viver dessa mesma maneira, né? Então, e principalmente, eu acho que a gente está agora com o auge, né, uma conquista dos movimentos sociais, falando de gênero e falando de etnia, mas a gente não pode se esquecer em nenhum momento que a gente precisa falar de classe como estruturante, né? Então, um adolescente pobre vive e pensa e sonha na sua juventude muito diferente do que um adolescente que tem condições monetárias para isso, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente pense e pensar, então, a tal da interseccionalidade, né? Como que essas coisas se atravessam e como a gente vai compreender esse jovem a partir desses três mecanismos. E daí eu tenho a pergunta que é quem são os jovens, né? Quem são esses jovens e quem são os jovens brasileiros? E daí a gente vou poder olhar um pouquinho para os dados, né? Que a gente vai poder agora pensar um Brasil e compreender um Brasil que tem quase um quarto da sua população entre 15 e 29 anos. O que isso quer dizer? Assim, de que a gente está vivendo um momento, e daí isso está claro na nossa vida, né, nas notícias, enfim, no nosso cotidiano, que a gente está vivendo um momento em que a juventude está conseguindo dar um certo tom para o debate, né? Está conseguindo ocupar certos lugares, dar um certo tom para o debate. Isso já alerta para um fato de que também a gente está vivendo, que é a tal da pirâmide demográfica que está, né, se alterando, e a previsão é de que a gente não tenha esses jovens como aqueles que vão gerar muitos filhos e vão deixar a sociedade mais jovem. Não, a gente vai caminhar para uma sociedade um pouco mais velha, né, mais envelhecida. E a nossa geração, a maior geração de jovens da nossa história no Brasil, está vivendo talvez um dos cenários mais desafiadores em contexto de violência, né? Então a gente está vivendo hoje um contexto bastante excludente para a juventude e um contexto bem
preocupante, porque pode ser que essa juventude ela diminua em número porque ela está sendo massacrada, né? Ela está sendo violentamente massacrada pela população adulta e pelas nossas instituições que estão ficando cada vez mais disciplinares e cada vez mais violentas. E daí, se a gente for olhar para a maioria dos nossos jovens, assim, a gente pode ter certeza de que a maioria dos jovens brasileiros, eles são pretos, né? Eles são pardos e pretos e jovens negros, e a gente vai precisar olhar para isso se a gente está falando de juventude. Na sua imagem, quando eu venho aqui e falo, vamos falar de juventude, vem um jovem branco na sua cabeça, tem alguma coisa errada. Porque esses são os nossos jovens. Nossos jovens, eles são pardos e negros. Então, a gente precisa conversar sobre isso, que é exatamente essa questão dos marcadores sociais da diferença, né? É essa cara que o nosso jovem precisa ter no nosso imaginário. No imaginário dos governantes, no imaginário dos gestores e das políticas públicas, né? Os jovens, eles são jovens negros em sua maioria. E daí eu gosto de falar um pouquinho desse conceito, que é um conceito de um professor mexicano, que é o Manuel Valenzuela, acho que alguns de vocês devem conhecer, que é o conceito do juvenicídio. Né? Ele cunha esse conceito para dizer que a gente está vivendo hoje, na América Latina, um amplo e impune assassinato de jovens cujas as identidades estão sendo desacreditadas. E por que eu estou falando isso e o tom ficando, né, ficar mais denso, assim? Porque eu acho que é importante que a gente compreenda qual é o contexto que a gente está pedindo para o jovem sonhar. Né? Qual é o contexto que a gente está tentando fazer as coisas acontecerem. Que é um contexto de morte. Eu acho que é importante porque eu acho que o juvenicídio ele não tem só a ver com contar a quantidade de mortes que a gente está tendo de jovens no nosso Brasil, no nosso continente, mas principalmente ele vai dizer, né, que é a diminuição das opções disponíveis para que os jovens possam desenvolver seus projetos de vida. A gente viveu aí a reforma do ensino médio, muitos de vocês estão aí envolvidos com projetos de vida, itinerários de formação, né? E eu acho que a gente precisa ter isso em conta quando a gente vai construir coisas, de que a gente tem um contexto muito difícil para poder construir projetos de vida, para poder construir itinerários que levem, né, à transformação da sua vida, da sua realidade, do seu contexto. Então isso é importante de dizer, porque eu fui dar uma olhada nos dados mais atualizados, né, que a gente tem das juventudes hoje, e a gente está vivendo aí que o pico de mortes de jovens é 21 anos. Se a gente for fazer uma comparação, é quando o jovem começou a se estabelecer no mercado de trabalho, se ele cumpriu a sua trajetória escolar, né, e se formou ali com os 18, 19 anos. Então é muito difícil, né? Muito difícil de sonhar, de pensar se a gente está vivendo nesse pico de aos 21 anos, pode ser que não vai dar nem para seguir. Então, e mais uma vez fazendo um marcador que a maioria dos jovens que têm morrido hoje entre 15 e 29 anos são homens, porque homens matam mulheres e matam a si mesmos, porque a gente tem uma construção de masculinidade muito grave, né, que mata o outro e depois mata a si mesmo, né, que leva ao encarceramento. Então acho que a gente precisa pensar nesse contexto de juvenicídio. E eu queria trazer um outro dado, que é o crescimento dos homicídios por arma de fogo da população de 15 a 29 anos, e esse número alarmante de crescimento nos últimos 10 anos, e o quanto essa faixa etária, né, olha, dados de 2014, 15 a 29 anos, é responsável por 60% das vítimas de homicídio por armas de fogo. São contextos que vocês todos certamente conhecem, né, estão aí em convivência nas escolas de periferia. E para terminar marcando o último marcador, né, o marcador de etnia, tem muito mais jovem preto morrendo, né? Então acho que isso é importante. Dado esse contexto, por que é importante? Sei que o clima baixa, mas eu acho que a gente precisa compreender um pouco qual que é o nosso contexto de possibilidade de construção, né? Se a gente não entende o contexto que a gente está vivendo, a gente não segue, né? A gente não constrói com mais pé no chão as coisas. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um abandono, né? Um abandono do Estado na proteção do jovem e, principalmente, uma política de encarceramento, né? Uma política em que o jovem vai muito cedo para a cadeia, muito cedo para a prisão e encarcerado. Acho que isso é importante da gente poder dizer. E daí a gente está vivendo, eu acho, hoje um contexto que a gente tem, e ele que não é de agora, né? Ele vem dos últimos anos, em que a gente olha para o jovem, para o adolescente, e a gente ou quer proteger a sociedade do adolescente, porque ele é um causador de problemas, né? Você nunca sabe o que o adolescente pode fazer, ele tem um monte de hormônios, ele tem um monte de coisa, ele pode ter um comportamento violento. A gente vai reconhecendo o jovem como isso, então a gente quer proteger a sociedade do adolescente. Só juntar 15 adolescentes num shopping, você já sabe o que vai acontecer.
né, vai certamente alguém tentar proteger a sociedade desses adolescentes que podem causar alguma coisa. Isso é muito claro. Ou a gente quer proteger o jovem de si mesmo, o adolescente de si mesmo. Isso ele vai ter um recorde de classe, né? Se a gente está falando de adolescentes mais pobres, eles estão sendo vistos como os mais violentos, mais problemáticos. Se a gente está falando de adolescentes mais ricos, a gente está falando de adolescentes que são imaturos e que a gente precisa protegê-los, né, de seus próprios problemas, a gente precisa medicar. Se eles vão se envolver com a lei, a gente precisa compreender de que eles são perigosos porque eles estão cheios de hormônios, eles estão cheios de imaturidade. Então, esses dois paradoxos é muito complicado, porque daí é onde que cabe o adolescente. Né? Onde que cabe o adolescente e onde cabe o jovem. Essas duas linhas de pensamento, elas são concomitantes, elas vão mudando dentro da gente, né? E isso vai ser mesmo na nossa relação com qualquer jovem. A gente sempre tem um ímpeto de compreender o jovem ou adolescente como alguém que é perigoso, ou ele é perigoso para si mesmo porque ele pode destruir sua formação, ele pode destruir a sua família, ele pode se destruir num relacionamento amoroso, ou ele é perigoso para o outro porque ele pode ser causador de tumulto, porque ele se junta muitos, eles podem, né, não conseguir avaliar e um copia o outro, né? A gente tem essa ideia de que adolescente e jovem só se copiam. Então essas duas maneiras de pensar, eu acho que são duas maneiras que a gente precisa fazer o exercício de desconstruir, né, de tentar. E como é que a gente vai fazer isso, né? E daí a segunda pergunta que a gente recebeu, que é uma pergunta muito complexa, né, é o que querem esses jovens. O João contou um pouquinho, a gente fez um trabalho no último ano com vários jovens das cidades da Baixada e do Vale do Ribeira. E essa pergunta ela foi uma pergunta que foi feita para eles muitas vezes, porque a gente precisa aprofundar para saber o que a gente quer, né? E o que quer na gente quando a gente quer também. E a gente perguntou e fez um trabalho muito forte de formação, de recuperação de ancestralidade, né? De compreender essa história e quem é que eu sou no mundo. E de perguntar para eles, né? Ser aí um mecanismo para articular com a política pública e dizer para a política pública o que eles estão querendo, assim. Daí eu vou mostrar um videozinho de jovens que são de várias cidades respondendo um pouco o que eles estão querendo. Pode dar um play. Dá um play, dá uma... Olá, nós somos do Cerco Proteção, um coletivo de adolescentes e jovens das 8 cidades do litoral de São Paulo. Nosso preço é a cidade, as áreas rurais. Olá, nós somos do Cerco Proteção, um coletivo de adolescentes e jovens das 8 cidades do litoral sul de São Paulo. Olá, nós somos o Crescer com Proteção, um coletivo de adolescentes e jovens das 8 cidades do litoral sul de São Paulo. Nosso berço é a cidade, o quilombo, as áreas rurais e periferias. E desejamos transformar a realidade dos nossos territórios. A transformação que buscamos é política, social e cultural. E para isso nos reunimos em um grupo de jovens e adolescentes que juntos discutimos o que é a juventude. Toda semana enfrentamos as dificuldades de nos encontrarmos de forma virtual, mesmo com a internet instável, problemas técnicos e a organização de estudar, trabalhar e se dedicar ao projeto. Conversamos sobre o contexto social em que vivemos e como promover impacto social e inclusão nas nossas comunidades. Atuamos juntos as políticas públicas a partir de reuniões com trabalhadores do poder público para entendê-las. Até agora, discutimos e agimos sobre como prevenir todas as formas de violências contra adolescentes e jovens e promover o direito à arte, cultura e ao esporte incluso e seguro. E queremos criar formas de ação frente à defesa do direito à inclusão digital, ao enfrentamento do racismo, a pensar sobre o mundo do trabalho e da educação, a partir da troca de saberes entre a juventude e as políticas públicas. Reivindicando nosso direito de participar ativamente da vida política de nossas cidades. A juventude quer viver, falar, ouvir e ser ouvida, para além das quatro paredes da nossa casa. Ainda que em meio à pandemia, mostramos que a juventude quer viver e fazer política, viver e festejar, viver e participar, conquistando cidadania, espaço e desenvolvimento com as nossas próprias mãos.
Esse foi um projeto que a gente construiu, e daí tem essa legenda em inglês, porque a gente mandou esse projeto para um concurso aí de atividades que foi internacional e tal. E daí quando a gente foi construindo com eles, né, nesse processo todo a gente pensou o que vocês jovens querem, que intervenções você quer fazer na sua cidade, no seu território. E cada um deles, articulados, né, de diferentes maneiras, foram construindo intervenções que vão desde o campo da arte, da cultura, do lazer, enfim, até para dentro da escola. E foi muito interessante, assim, porque eu acho que eles nos deram pistas de coisas que são muito simples e, pensando em política pública, são até baratas de serem executadas, desde que a gente esteja disposto, né, a escutá-los e a reconhecer o que eles estão querendo, o que eles estão produzindo. Eu acho que isso foi muito interessante para nós, enquanto educadores, assim, foi um sopro de vida, um espaço de vida nesse momento tão difícil, que foi reconhecer, né, pegar esse momento tão duro para esses meninos, para essas meninas, e reconhecer com eles que ainda tinha muita potência, que ainda tinha muito sonho, apesar das diversas possibilidades que pareciam tão ruins, né, do cenário que parecia tão ruim. E daí a gente ficou pensando um pouco, então, como que a gente pode entender e responder a essa pergunta, né, o que querem os jovens, e a gente tem um mecanismo, uma metodologia de entender isso, que eu gosto de chamar, que é esse tripé, que é o ERV, que é uma sigla para 3 coisas, eu acho que geralmente elas funcionam, ou pelo menos dão pistas para a gente pensar jovens, que o primeiro é o E, que é de escuta, ele vai aparecendo aos poucos, escutar. Eu acho que é bem importante que a gente converse sobre isso, porque escutar parece uma coisa simples, mas escutar não é simples, escutar não é fácil, de jeito nenhum, porque, enfim, a gente tem gosto, né? A gente gosta de qualificar aquilo que passa pela gente. Então, escutar não é simples e não é clichê. É um processo bastante difícil, mas eu acho que ele é o pilar primeiro, quando a gente vai trabalhar com adolescentes e com jovens, que é a gente aguentar, a gente sustentar, a gente ter um corpo que dê conta de só escutar. Né? Uma ideia do docente que nós todos temos, nossa sociedade tem, é que a gente quer responder. E não é responder, é escutar. Então é compreender mesmo, né? Acho que o professor falou bastante disso, né? Quando ele fala de não é o método de ensino, é o método de ensinar, tem a ver com isso mesmo. De a gente conseguir dar conta de escutar o que o jovem quer, antes de responder a ele o que a gente acha que pode ser interessante, o que a gente acha que pode dar conta, ou simplesmente o que a gente pode fazer para a gente ficar mais confortável, porque muitas vezes a nossa escuta vai ficando tão desconfortável, a gente responde para a gente ficar confortável, sai todo mundo sem nenhum conforto, né? Pelo menos os jovens, assim. Então o primeiro passo é esse, que metodologicamente, né, eu acho que é colocar bastante energia na escuta. O R pode parecer que é de resposta, mas eu acho que não é. O R é de reconhecer, porque uma coisa é você escutar e você ouvir questões, né? Você, por exemplo, ouvir de uma adolescente que ela gostaria de engravidar. Porque talvez, né, por meio dessa, ela possa sair da família dela, que é um contexto bastante difícil, e ela pode construir uma vida a partir de uma certa autonomia. Esse talvez seja um passaporte que a sociedade permita a ela começar a construir a sua história a partir do seu próprio jeito. Delicado, né? Porque daí, se a gente ouvir isso, que a primeira coisa que a gente quer dizer e quer responder é: não, você vai destruir sua vida, não é por aí, não é por esse caminho e tal. Então, escutar e depois reconhecer de onde é que vem todas essas produções. Eu acho que isso é super importante, assim. Então, nosso segundo passo, que a gente vai entender como segunda parte do tripé, é reconhecer. E daí reconhecer, quando eu dou esse exemplo, que é um exemplo bem complexo, é reconhecer essa diversidade mesmo. Essas diversidades que a gente vai ter na vida, nos contextos, para a gente poder compreender qual que é essa lógica de vida, assim, né? E o terceiro passo, que é o V, é o visibilizar. Eu acho que são 3 coisas que, quando a gente se compromete, se a gente coloca como aliado da juventude, aliado dos adolescentes e jovens, a gente precisa depois de reconhecer e visibilizá-los. Não é pegar pra gente e dar resposta. É visibilizar que, certamente, eles têm pistas de como resolver essas questões. Certamente. E se eles não têm, eles têm super disponibilidade para ir atrás de parceiros para construir isso, né? Então, como que a gente se coloca como aliado, como camarada e não como tomador, né, guia desses processos? Esses 3 passos, eu acho que eles são super importantes, eu acho que eles ajudam a gente a pensar projeto mesmo. Eu acho que a gente tem usado isso bastante na construção e pensamento de projetos.
e eu acho que isso cabe dentro da escola e fora da escola, né? Ter isso como norte. Primeiro a gente escuta, depois a gente reconhece quais são as questões, depois a gente visibiliza a produção deles, acompanha, né? Tá lá passo a passo no